Olá, eu me chamo Dri Novaes e aqui eu falo sobre como aprender costura do zero até as suas primeiras peças. Então, se você está aprendendo, começando a aprender sobre costura, tem esse sonho, né? Tá dando os primeiros passos em rumo a esse sonho, você está no lugar certo e eu estou aqui para te ajudar. Além disso, eu queria te dizer que todo dia eu posto aqui muito conteúdo de valor que vão te auxiliar nesse processo de aprendizado da costura. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre costura, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos ao tema da nossa aula de hoje, que são as alças, né? E aí, toda vez que eu inicio uma aula aqui, eu tenho por hábito te reforçar a importância daquele tema para o teu aprendizado na costura. Mas hoje, quando a gente pensa nas alças, né, parece que fica, como eu ensino a costurar na máquina doméstica bolsas, eu acho que fica meio óbvio, bolsas, as alças precisam ou melhor, as bolsas precisam de alças. Então, mas mesmo assim, eu queria te dizer que talvez não seja só isso, né? Quando a gente está começando, existem muitas dúvidas. Então, eu acredito que com essa explicação que eu vou te dar sobre cada tipo de alça, você acabe sanando muitas dessas dúvidas. Mas, indo além disso, né, de simplesmente te mostrar os tipos de alças, eu também, no final do vídeo, vou te ensinar como fazer a tua própria alça com o tecido que você já usa aí para fazer as tuas bolsas. Então, não deixa de ficar até o final e vamos começar. A primeira alça que eu queria falar aqui para vocês e mostrar é a alça de algodão. Ela tem, deixa eu pegar aqui uma que dê para visualizar melhor. É a alça de algodão, desse tipo aqui. Uma das características dessa alça é que ela tem essa textura bem rústica, bem interessante, né? Uma textura que a gente consegue perceber visualmente, né? Com facilidade. Além disso, ela também tem a característica de ter um custo mais baixo. Ela é bastante acessível, por isso que eu tenho rolos desse tamanho aqui. E além de ter rolos desse tamanho, eu tenho várias cores, né? Várias cores dessa mesma alça. Por quê? Porque ela é acessível e acaba sendo conveniente pra gente ter esse tipo de alça. Aí eu acabei falando, né? Mostrando aqui pra vocês, ela tem essa diversidade de cores. E isso também é interessante, porque é acessível, tem uma diversidade de cores, então você pode acabar conseguindo ter muitas delas. Mas além disso, eu queria acrescentar, por ser de algodão, por ser uma alça de algodão, ela pode acabar desbotando. Essa daqui não, né? Porque é a cor cru, não tem cor no caso, né? Mas as alças com cor, elas podem acabar desbotando, mas não é algo que você deva se preocupar tanto assim e ficar, oh, nossa, não vou usar as alças de algodão por isso. Porque elas vão desbotar, mas isso vai levar muito tempo, ou então, no caso de a pessoa precisar ou lavar demais a bolsa, né? Ou deixar a bolsa exposta ao sol por muito tempo. Só nesses casos você pode naturalmente esperar que ela tenha um certo desbotamento na cor. Mas isso não acontece com tanta rapidez assim. Outro ponto que eu acho que é relevante que você saiba em relação a essa alça é que ela desfia. E ela desfia bastante. Não é assim uma coisa desesperadora, mas ela desfia com facilidade. E aí isso leva a uma observação. Quando você for costurar esse tipo de alça nas suas peças, é interessante para você evitar que ela acabe saindo, né, soltando a costura, porque quando desfia, ela meio que caminha entre as tramas da costura e solta. Então, para que você evite isso, você pode, quando for costurar,
simplesmente posicionar ela com uma margem maior. Como seria isso, né? Normalmente, quando a gente costura as alças nas bolsas, a gente alinha essa ponta da alça na barra da bolsa, certo? Do tecido da barra. Então, ao invés de fazer isso, você pode simplesmente colocar 1 centímetro, 1,5 centímetros dessa alça para dentro, né? Dessa forma, sem deixar ela alinhada à beirada do tecido, e fazer a sua costura de reforço com bastante retrocesso aqui, né? Aquela costura que a gente faz para poder fixar a alça na bolsa, pois é, faz essa costura com bastante retrocesso, que aí ela vai dar mais segurança para a tua alça e evitar esse tipo de acontecimento, nunca de ela acabar desfiando e saindo da peça. Eu não posso dizer que isso nunca aconteceu comigo, aconteceu. Quando comecei a costurar bolsas e não fazia ideia disso, né? Isso aconteceu comigo, e então é um motivo a mais para eu reforçar esse tipo de informação aqui para ti. A alça desfia, então toma cuidado. Se, além disso, deixa eu ver aqui. Além disso, essa alça, você pode encontrar em diversas larguras, mas essa largura aqui, que é de 30 milímetros ou 3 centímetros, como você preferir dizer, ela é a mais comum e é a mais usada, né, para quando a gente está fazendo bolsas. Então, se você decidir comprar alças desse tipo, procure essas alças de 30 milímetros, que elas já vão servir muito bem para você. Agora, a nossa próxima alça, que eu queria que vocês conhecessem, é a alça de nylon. Essa alça é bastante comum em todo tipo de bolsa. Nas bolsas mais chiques, nas bolsas mais simples, mas tem uma razão. Essa alça de nylon, ela tem uma diversidade muito grande de tipos. Além, no caso da alça de algodão, eu te falei que ela tem uma diversidade de cores. Mas essa daqui, além de ter uma diversidade de cores, ela também tem uma diversidade até de estampas. Às vezes a gente encontra alças de nylon de oncinha, alça de nylon de coloridas, alças de nylon tie-dye. Tudo isso a gente encontra no mercado. Mas tem uma característica interessante sobre essas alças. Além delas terem essa diversidade de cores, essa diversidade de estampas, elas também têm uma diversidade de tipos. Essa daqui, como vocês podem ver, ela é bem fechada, tem uma trama bem fechada. Dificilmente ela desfia, mas ela desfia bem pouco. E existem outros tipos de de alças de nylon. E essas alças podem não ser tão boas assim. Algumas têm a trama mais aberta do que a trama das alças de algodão. Então, elas são muito difíceis e acontece muito de elas soltarem, de elas desfiarem. E eu posso te dizer por experiência própria, um momento aqui, querendo costurar uma bolsa, eu acabei sentindo falta, né? Não tinha essa alça em casa e acabei tendo que ir no comércio comprar e não encontrei dessa mais fechadinha, só encontrei de uma trama mais aberta. E o resultado disso foi que eu acabei nem conseguindo usar a alça, porque ela simplesmente soltava. Eu costurava, deixava a margem maior, fazia um reforço com o retrocesso na hora de fazer a costura de segurança, mas nada adiantou. Quando eu vi, ela estava soltando todos os fios, porque o fio de nylon, além de ele é bonito e tudo mais, mas ele é mais liso, escorregadio. Então, quando a trama é muito aberta, é melhor nem perder seu tempo com esse tipo de alça. Tá certo? Então, esse tipo aqui, a gente pode encontrar ele pelo nome de alça chique. Esse é o nome que eu mais encontro em várias lojas na internet, né? Que vendem essa alça, é alça chique. Mas pode ser que em outras lojas você ache por um nome diferente. Isso é normal. Mas preste atenção nesse quesito da trama.
tá? Que ela seja bem fechada e tudo mais. Outro ponto em relação à alça de nylon é que o custo dela acaba sendo quase que o dobro do custo dessa alça que eu mostrei aqui para vocês de algodão. Então, se for fazer uma comparação, ela tem muitos benefícios, mas ela acaba tendo um custo maior. Isso eu acredito que não é algo que deva se preocupar, porque no fim das contas a gente não usa assim tanta alça para que ela aumente tanto o custo das coisas quando a gente vai fazer uma bolsa. Então, mesmo ela tendo o dobro do custo da alça de algodão, ela também é viável para a gente fazer as nossas peças. Tá. Além disso, agora vamos falar da largura. É possível encontrar diversas larguras de alça, de nylon também. Eu acredito que até de 25 milímetros seja possível encontrar. Mas o mais comum é de 30 e de 40 milímetros. Tem umas que são bem mais largas do que essa aqui que eu tô. A de 30 e a de 40 milímetros são interessantes para fazer bolsas. E você pode sim adquirir, depende da sua necessidade. Ela, como eu falei, ela tem uma dificuldade em desfiar, é mais difícil que ela desfie. Mas tem outro ponto que é interessante, por ser de nylon, é fácil resolver esse tal desse desfiamento aqui, né? É só vir com isqueiro e queimar ela aqui, queimar essa pontinha. Pronto, a gente solucionou o problema dela desfiar. Só que, no caso dessas que eu te falei, com a trama muito aberta, não adianta de nada queimar, porque ela se solta facilmente, né? E não resolve o problema. Agora, a gente vai para a próxima alça, que são as alças feitas com material sintético, ou mais, para ser mais específico, material montana, né? A gente pode buscar por esse nome mesmo, a alça de montana, que é essa alça aqui. Ela meio que imita o couro, né? Mas é um material sintético que imita o couro. O custo dela é muito similar ao custo da alça de nylon. Também dá para encontrar em diversas larguras. Essa daqui é de 30 milímetros, porque é a que a gente mais usa, né? Mas também tem de 10 milímetros, de 15, de 25 milímetros. E daí, dependendo do tamanho da bolsa, você pode escolher uma alça mais fina ou mais grossa. Mas além disso, né, tem várias formas de aplicar uma diferenciação delas é isso, a forma de aplicar essa alça. Pode ser costurada, como as outras aqui, olha, como nessa bolsa aqui, ela foi costurada. E além de ser costurada, eu usei a alça de 3 milímetros, mas eu também diminuí aqui o tamanho dela, fazendo uma costura aqui, para que facilitasse o manuseio da alça. Então, pode ser feita assim, e aí na hora de fixar na borda, a gente fixa com uma costura. Uma coisa a ser ressaltada aqui em relação a essa costura é que, como é um material sintético, e o material sintético é um material que não foi tecido, não tem uma trama de tecidos ali, né? Se você passar muita costura, muito retrocesso, como eu te indiquei fazer aqui nessas de nylon e de algodão, pode ser que você deixe a alça mais frágil. Então, a costura aqui seria com um ponto maior que tu tem na tua máquina e apenas a costura necessária. Não exagera na costura, porque isso não vai te deixar uma alça mais forte. Na verdade, vai deixar o material mais frágil, porque ele pode acabar cortando, a linha pode acabar cortando o material e rompendo ele. Outra forma de fixar esse tipo de alça nas tuas bolsas é usando rebites. Aqui, como nessa, eu usei rebite. Tanto para fixar a alça aqui na lateral, né? Quanto para prender aqui no regulador de alça e do outro lado também. Então, essa é uma opção. O rebite não é uma opção que você usaria só para alça de sintético. Dá para usar na alça de nylon, dá para usar na alça de algodão. Mas eu acho que
como eles têm uma trama, acaba sendo mais seguro usar nessa daqui. E se for usar nas outras alças, primeiro faz a costura e depois coloca o rebite, tá certo? Então, nós terminamos de falar sobre os nossos 3 primeiros tipos de alça. Mas o último tipo de alça, eu acredito que é o mais importante para você que está começando, principalmente pelo fato de ser uma alça que você mesma pode fazer. Então, não vai ter aquela dificuldade, vai acabar não encontrando aquela dificuldade de, eu não tenho a alça da cor que eu preciso, ou não tenho da espessura que eu preciso, porque você vai conseguir fazer isso sozinho, tá? Mas antes de entrar nesse assunto e de também te ensinar a fazer a tua própria alça, eu queria dizer, todas essas alças que eu te mostrei aqui, elas podem ser decoradas ou pode se acrescentar alguma coisa. Como eu te mostrei naquela de Montana, eu dobrei ela, deixei ela um pouco menor na parte que a gente vai pegar, né, na bolsa. Então isso facilita na hora do manuseio. E também tenho aqui um exemplo de uma alça de algodão. É uma alça de algodão pronta, que no verso eu fiz como que um viés e deixei ela de 2 cores, né? É como se fosse uma decoração. Eu fiz um viés e preguei ele aqui, costurando na borda. Fiz uma costura dupla na borda, porque eu achei que ficaria mais bonito. E aí ela ficou com esse efeito, que a costa é cinza e a frente é preta. Então, todas essas alças dá pra gente fazer esse tipo de coisa. Olha, daria pra pegar aqui uma alça de algodão e colocar como decoração um material sintético aqui no meio e costurar ele com um pesponto. Isso deixaria ela mais bonita, mais chamativa e é um ponto a ser visto, né? Mas esse assunto é bastante longo e para te ensinar sobre ele eu acredito que vale um outro vídeo. Mas eu queria deixar aqui claro que você pode sim criar formas diferentes, né, de apresentar as suas alças. Mas agora vamos falar da nossa alça pronta. E como seria a nossa alça pronta? Aqui eu tenho um exemplo de uma alça pronta que eu fiz, né? Com o mesmo tecido da bolsa, eu fiz a alça. Fabriquei a minha própria alça. E aí tem até todos os detalhes aqui de acabamento. E não é muito difícil fazer a tua própria alça. No caso, você vai precisar de uma tira de tecido, que no caso, preferencialmente, do mesmo tecido que você está fazendo a sua bolsa, ou do tecido que seja mais que seja mais presente na sua bolsa, porque às vezes a gente faz uma mistura de tecidos, né? Enfim, você escolhe o tecido e aí você vai pegar uma tira do tamanho que você precisa a sua alça. Então, normalmente alças de bolsas transversais são de 1,5 m. E aí você pegaria uma tira de 1,5 m. E você poderia pensar assim, poxa, Adri, mas isso é uma dificuldade. Como é que eu vou conseguir uma tira de 1,5 m só se eu tiver o tecido inteiro? Mas na verdade não. Existe uma forma de você fazer uma tira de 1,5 m para fazer a alça sem a necessidade de você ter ela inteira ali, completa. É simplesmente emendando trechos de tecido, né? Para que você alcance esse comprimento que você deseja. Mas tem uma observação sobre isso, sobre como emendar a sua alça, que é, ao invés de você simplesmente vir aqui com os dois pedaços de tecido e posicionar eles fazendo uma costura reta aqui, você vai costurar eles com uma costura diagonal, posicionando eles frente com frente, né? Nunca esqueça disso. Posicionando ele frente com frente, mas desse jeito aqui. A gente posiciona o tecido dessa forma. E aí, aqui, a gente vai fazer uma costura na diagonal. Eu vou marcar aqui para que vocês possam ver melhor. E aí, depois de posicionar, a gente faz essa costura na diagonal. Por que isso, Dri?
poxa, isso vai dificultar. Não, não é tão difícil, né? Isso daqui é para que quando a gente faça toda a dobradura necessária para fazer a alça, ela não fique com uma parte mais grossa, uma parte muito amontoada de tecido, porque isso acaba ficando feio, né? E não é o que a gente quer. A gente quer praticidade e também beleza nas nossas peças. Então, essa costura na diagonal é muito interessante para que você não amontoe, não tenha esse amontoado de tecido só num lugar e acabe deixando a sua alça um tanto irregular. Então, é essa forma que a gente faz para emendar os tecidos e ter o comprimento que quer. Agora, a gente vai ver como fazer propriamente, né, a alça. Vou baixar aqui. E o primeiro ponto de como fazer a nossa alça é que a gente já sabe que tem que ter um comprimento do tamanho da alça que eu quero, né? Mas a largura. Qual é a largura da alça que você quer? Então, é muito simples fazer esse cálculo. Se você precisa de uma alça de 30 milímetros ou de 3 centímetros, que é a mais comum, você vai precisar de 4 vezes 3 centímetros, que é 12, no caso. Então, para fazer uma alça de 3 centímetros, você precisaria de uma faixa de 12 centímetros pelo comprimento que você deseja a sua alça. Aqui, então, só para recapitular e reforçar, se você quer uma alça de 2 centímetros, você teria um tecido de 8 centímetros pelo comprimento que você deseja a sua alça. Aqui eu trouxe um tecido de 6 centímetros para fazer uma alça com a espessura de 1,5. Então, para fazer essa alça, eu vou dobrar. Primeira coisa que eu faço, eu dobro ao meio. E aí eu faço essa dobra marcando bem desde o início até o final da minha tira. Para marcar, eu posso usar o ferro, mas aqui, ou a espátula. Aqui, como é mais fácil, vou usar a espátula. Então, eu fiz essa marcação usando a espátula. Agora, eu abro de novo. Já tem essa marcação bem vincada aqui. Eu abro de novo e vou dobrar a minha borda para o centro, encontrando com essa marca aqui que eu acabei de fazer. Eu vou fazer isso de um lado e depois vou fazer do outro também. Fiz desse lado, agora eu vou fazer do outro lado também, vincando. Lembrando de dobrar essa borda para a marca que a gente fez no centro anteriormente. Fiz a minha dobra. E o próximo passo ficou assim, né? O meu tecido. A marca no meio, eu dobrei as pontas para o meio e ficou assim. Agora, para finalizar, eu faço uma nova dobra do meu tecido aqui, encontrando essas pontas. Entendeu? Eu peguei e fiz uma nova dobra. Essa é a dobra final. E aí, vai ficar mais ou menos assim. Essa dobra final já me dá a espessura que eu preciso da minha alça, que no caso aqui é de 1,5, certo? Inclusive, isso me faz lembrar de uma coisa. Essa prática de fazer a própria alça é interessante que você saiba, porque dependendo da bolsa que você for fazer, se for muito pequena, obviamente alças de 30 milímetros, alças de 20 milímetros não vão ser adequadas, né? Vão acabar ficando muito grossas. Então, se você vai precisar de uma alça bem fina, essa técnica aqui é muito importante. Então, aqui a minha alça tá quase pronta. Eu já tenho todo o tecido dobrado. Eu posso, inclusive, para ficar tudo certinho aqui nessa lateral, prender eles com os grampinhos para não correr o risco de sair.
O próximo passo é eu fazer uma costura de pesponto nas duas bordas, tanto nessa daqui que tá aberta quanto nessa que tá fechada, para finalizar a minha alça. Então, eu vou fazer aqui essa costura de pesponto nas duas laterais. Mas, quando a gente pensa na costura de pesponto, eu não sei se vocês conseguiram observar, né? Ali, naquela alça preta que eu mostrei pra vocês, que eu fiz aquela composição, eu fiz mais de uma costura. Então, em alças largas, quando a gente tá fazendo a própria alça, talvez seja interessante que você faça as costuras de pesponto nas laterais, mas também faça uma costura no meio, né? Pra que, não sei, eu acho que dá um aspecto melhor pra alça, uma coisa mais interessante. Eu começo com o retrocesso. E esse meu pesponto eu vou fazer usando o ponto número 3, que não é o ponto maior da minha máquina, mas também não é um ponto tão pequeno, para que fique bem bonito. Aqui eu tô usando uma linha de cor diferente, mas o ideal é que você use uma linha da mesma cor do tecido, né? Fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro lado. E a minha alça tá pronta. No caso aqui, como eu falei, se você tivesse uma alça mais larga, e a alça tá pronta com o pesponto feito, né? Acho que ficou bem visível aqui. E aí, usa a linha da mesma cor do teu tecido. E se você tiver uma alça mais larga, seria uma opção fazer uma costura no centro, ou então fazer uma costura dupla nesse pesponto, né? Nessa beirada. Eu acredito que sobre a alça de tecido, como fazer ela, é isso, né? Mas além disso, também, a alça de tecido também tem algumas vantagens de quando a gente usa ela. Primeiro que ela não desfia com tanta facilidade. Ela fica mais resistente do que as outras alças que a gente tem pronta. E esses são uns dos benefícios. O outro é que a gente não se preocupa tanto de ter ou não aquela alça da cor específica que eu preciso, né? Ela não dá espaço para esse tipo de coisa. Então, fabricar a tua própria alça pode ser uma alternativa muito interessante, sim, quando você está começando a costurar. E também quando você já sabe muito sobre costura. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou adorar responder. Tchau, tchau. Fica com Deus.